Fala, galerinha, Pavanelli beleza? de novo discreto. Eu não sou mais discreto. Você só veste Agora roupas. eu sou reluzente. Brilho próprio. Então bora pra aula sem enrolação e chama a vinheta. Chama a vinheta. Galerinha, muita gente tem dúvida sobre o que é uma cadeia ramificada e como dar nome a esse tipo de cadeia. Bom, é para isso que essa aula serve, para aquele resuminho final ali perto da prova, que você deve fazer uma prova aí amanhã ou hoje, né? Você deixou para estudar no último dia, quer pegar o resumão, mas chama que é nós, estamos aqui para isso. Vira só, aqui nas ramificações nós temos os chamados radicais. Os radicais é quando nós tiramos um hidrogênio de um grupinho hidrocarbônico. Você tem aqui um carbono, 4 hidrogênios, agora um carbono, 3 hidrogênios. Você viu que perdeu um hidrogênio? Então antes era chamado de metano, agora nós temos a terminação -io. Tiramos o ano e colocamos o -io. Esse -io significa que o radical ele é denominado alquil, ou então também chamado de alquila. Por isso que você pode dar o nome de metil ou metila, tá bom? São sinônimos, você pode escolher sobre esses nomes. Então, o metano deriva o radical metil, o etano deriva o radical etil. Então, sempre que for um radical ou for uma ramificação, o sufixo da terminologia da palavra vai mudar. Então sai de ano para -io, porque antes era uma estrutura, agora é um radical. Por exemplo, uma cadeia com 3 carbonos já tem duas possibilidades, porque ele pode perder um hidrogênio das pontas. Então, se perder desse carbono ou desse carbono, vai derivar o radical N-propil. Esse N significa que é uma sequência, que é um após o outro. Então você vai ver um radical que perdeu um hidrogênio das extremidades. Agora, se for o isopropil, você pode perceber que foi o carbono do meio que perdeu o hidrogênio. Então foi esse carboninho aqui do meio, ó, que perdeu o hidrogênio. Então quanto maior for a estrutura, mais possibilidades de perda de hidrogênio pode acontecer, consequentemente pode derivar ramificações diferentes. E às vezes pode ter o mesmo número de carbonos. Como por exemplo, aqui são 3 carbonos e nós derivamos duas ramificações diferentes. Quando nós vamos para uma estrutura com 4 carbonos, ele pode perder hidrogênios de diversas formas diferentes de acordo com o seu arranjo. Tanto é que deriva 4 radicais distintos. Beleza? Então isso aqui é a ideia de ramificação para você. Galerinha, como o Pavanelli falou para você, nós temos os radicais. Quando uma cadeia é ramificada, aquilo que está fora da sequência principal da cadeia, ela vai ser denominada como se fosse um radical. A ramificação ela é nomeada como se fosse um radical. Os principais radicais que nós temos estão representados aqui em cima. Ó, se tiver um CH3 é metil, CH2, CH3, etil, CH dividiu em duas pontas, CH3, CH3, isopropil. Se forem os 3 carbonos em sequência, é propil ou também chamado de N-propil. E com 4 carbonos você tem 4 opções. O N-butil ou só butil, 4 carbonos em sequência, CH2, 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 CH3. Quando ele bifurca logo no começo, forma uma ponta com tamanho diferente da outra. Se você reparar aqui, ó, você tem um carbono aqui, 4 carbonos no total, sendo que uma ponta tem 2 carbonos, a outra tem só uma, e essa bifurcação bem aqui no meio. Esse é chamado de sec-butil, e quando ele bifurca lá no final, formando duas extremidades iguais, ele é chamado de isobutil. Quando ele forma 3 pontas, aí ele é chamado de terc-butil. São as 4 opções de radicais com 4 carbonos. Mas não aparece com tanta frequência assim. Mas é interessante você lembrar desses radicais que são os principais cobrados nas provas.
Agora, se você tem uma cadeia ramificada, qual que é a sequência ideal para dar nome para essa cadeia? Tá aqui o nosso passo a passo e é o que você vai seguir para nomear esse composto. Primeiro passo, determinar a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Se tiver duas sequências com o mesmo número de carbonos, você tem que escolher a que tem o máximo possível de ramificações. Vamos aqui para exemplos. Olha para essa cadeia aqui. Qual que é a maior sequência de carbonos possível? Se eu escolher aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos em sequência. Esse carbono aqui de cima, eu vou fazer ele numa corzinha diferente, ele ficou fora da sequência, fora da cadeia principal. Então ele vai ser determinado como sendo a nossa ramificação. A cadeia principal não necessariamente tem que ser linear. Ela pode fazer curva, pode ir para cima, pode ir para baixo. Na verdade, aqui ó, 1, 2, 3, essa sequência só não pode ser classificada como principal porque ela é uma sequência com menor número de carbonos. Olha para a cadeia aqui de baixo. Nessa cadeia aqui de baixo, se você for pensar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos em sequência não é a cadeia principal. Porque se você parte dessa extremidade até aqui, você descobre que ela possui 7 carbonos em sequência. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos em sequência. Então, você tem que escolher a maior sequência possível de carbono. Se tiver duas sequências de carbono com o mesmo número, você tem que escolher aquela que te apresente maior número de ramificações. Quem ficou fora da cadeia principal vai ser determinado como sendo a nossa ramificação. E qual que é o segundo passo? Posicionar e identificar a ramificação. Para posicionar e identificar a ramificação, primeiro posicionar, você tem que começar a contar ou numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da ramificação. No caso, a nossa ramificação não está mais próxima da extremidade direita nessa primeira molécula. Então a gente vai fazer assim, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Essa ramificação, ela está posicionada no carbono 2 da nossa cadeia principal. Eu não vou contar da esquerda para a direita porque ficaria com um número maior, uma posição maior. Por isso, o segundo passo eu vou colocar aqui, ó, 2. Qual que é o nome dessa ramificação? Essa ramificação ela é formada por um carbono só, ela é um CH3, então ela é um metil. Acabei de posicionar e identificar a minha ramificação. Agora eu vou nomear a cadeia principal. Essa cadeia principal aqui é composta por 5 carbonos e 5 carbonos utiliza o prefixo pente. Logo depois disso, as ligações entre os carbonos são ligações simples, então utiliza o infixo "an", que significa que a cadeia é saturada. E por último, essa molécula é formada apenas por carbono e hidrogênio, então eu coloco o O aqui no final. Então essa molécula seria o 2-metilpentano. Agora olha para de baixo. Primeiro, as ramificações estão aqui. Agora que eu já identifiquei as minhas ramificações, eu vou posicioná-las. É melhor posicionar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Vamos identificar aqui qual que seria melhor? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando da esquerda para a direita. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando da direita para a esquerda. Se eu utilizo a identificação que está em rosa, o meu radical ficou na posição 3 e na posição 5. Se eu identifico a partir da bate uma palma aí para mim. Se eu posiciono da esquerda para a direita, que está em rosa, as minhas ramificações ficaram na posição 3 e na posição 5. Se eu utilizo a numerificação que ficou em verde, ela fica na posição 3 e na posição 5. Então, tanto faz numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.
Mas quais são os radicais que eu tenho? Esses dois radicais, eles são radicais do tipo metil. Onde que eles estão posicionados? Como eles são iguais, eu vou colocar o nome dos dois juntos. Eu vou colocar assim, ó, na posição 3, na posição 5, você tem dois radicais metis. Como são dois radicais metis, a gente escreve dimetil. E por último, o nome da cadeia principal. A cadeia principal é formada por 7 carbonos. 7 carbonos é hept. Eu posso juntar os nomes e tirar a letra H. Fica hept sem um Hzinho. Depois eu acrescento an e por último o que identifica como um hidrocarboneto. Ou seja, o nome dessa molécula é 3,5 dimetileptano. Entenderam, meninos? É assim o passo a passo para dar nome para cadeias ramificadas. Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre ramificações, sobre nomenclatura de cadeias ramificadas, para você que está aí desesperado para fazer essa prova agorinha. Agorinha vai fazer a prova? Daqui a pouco, né? Um resumão rápido, mas se você quiser aprofundar mais, nós temos no nosso canal aulas mais específicas sobre isso que aprofundam e te dão mais exemplos, certo? Então, bons estudos e boa prova.